Ei, boa noite. Vamos aí a mais uma história linda para a gente conhecer, da Gisele. Boa noite, Gisele. Seja bem-vinda. Vamos ver se vai dar certinho aqui hoje. Boa noite, Eliane. Boa noite, Mayra. Seja bem-vinda. A gente está aguardando aqui a chegada da Gisele aí. Aí, boa noite. Boa noite, Sandra. Tudo bem? Tudo e aí, tá me ouvindo direitinho? Ouvindo direitinho. Então tá Você bom. está me ouvindo? Tô, tá tudo ok. Boa noite, então. Seja bem-vinda para a gente conhecer aí mais uma história linda essa noite. Uma alegria e uma satisfação muito grande, Gisele, te receber. Uma alegria minha, Sandra. O prazer é meu de conversar um pouquinho, pra gente poder bater um papo um pouco. Isso, o pessoal vem chegando aí. A gente vai aguardar um pouquinho. E Tá aí a certo. gente vai fazendo a apresentação também desse trabalho. Uma honra, uma alegria muito, muito grande. Em primeiro lugar, trabalhar, né, desenvolver esse trabalho. Em segundo lugar, receber vocês. É um trabalho muito interessante de incentivo, realmente. Gente, essa é mais uma live para quem está chegando aí. Sejam todos bem-vindos. Quem quiser participar também, esteja à vontade. Pode me mandar uma mensagem para contar aqui sua história. Essa é uma série de lives com o tema Seu exemplo é uma inspiração. E hoje o subtítulo é Incrível é a luta da mulher que acredita. E a Gisele Rocha vai contar para a gente um pouquinho da sua história. Com muito carinho aí. Boa noite, sejam bem-vindas, Maria, Rose, Zé Antônio, acho que está aí também, Eliane, Maria, minha sogra, acho que entrou aí também. Tem uma turminha boa aí já, Gisele, ó, acompanhar a Tá gente hoje. chegando. Tá certo. Isso. Aí é o seguinte, a pessoa conta um pouquinho da sua história e gera inspiração a outras pessoas que também querem fazer algo melhor no seu dia a dia, que seja com a qualidade de vida, seja um perdão que às vezes precisa é, oferecer, né? De dar o direito às vezes de perdoar, de dizer um sim ou um não, de descobrir um amor. Então são várias coisas bacanas e tarefas bonitas que a gente pode estar contribuindo com contar um pouquinho da nossa história. Seja bem-vinda aí, Sandra, Wellington. Essa é uma série de lives para quem está entrando agora. O tema Seu exemplo é uma inspiração. A pessoa conta um pouquinho da história dela e gera inspiração a outras pessoas que ainda querem melhorar. E a Gisele hoje, Rocha, que é a nossa convidada, vai contar um pouquinho da sua história.
Ô, Gisele, no início da live, como apresentação, eu gosto sempre de trazer alguma coisinha bacana aí, em homenagem à pessoa que está hoje contando aí um pouquinho da sua vida para gente. Então, eu fiz um trechinho, escrevi um trechinho aqui para você, que eu vou estar te passando. Olha lá. Ai, Sandra. Se Vamos compromete. recebendo o pessoal aí, ó, Lucimar, Doutor Paulo, Wellington, Breno, tem um monte de. Tem uma turminha boa aí entrando. Boa noite, sejam todos bem-vindos. A Gisele vai contar para a gente hoje um pouquinho da história dela, gerando inspiração aí a outras pessoas que também possam estar precisando de um empurrãozinho para tomar partido de mudança em sua vida. Que Então, ela vai contar. responsabilidade. Oi? Que responsabilidade. Tá vendo? Isso aí. Ô, Gisele, então vamos lá, né? Vamos lá. Eu coloquei aqui o seguinte: Gisele Rocha. E o sobrenome é forte, gente, Rocha. Muito carisma, foco, determinação no trabalho, disciplina e profissionalismo. Sua luta não é diferente de milhares de mulheres brasileiras que acreditam. Coloca força de vontade. Ela segue com muito amor e alegria. Abraçou a qualidade de vida que trouxe a mais pura energia. Da luta, trouxe vitórias. Seus resultados é de evolução. E o que ela abraçou, transformou na maior contribuição. Vamos receber aí com muito carinho a Gisele Rocha para contar para a gente um pouquinho da sua história. Para quem não me conhece, boa noite. Eu sou Sandra Rejane Estevam. Atualmente estou iniciando aí um trabalho como palestrante motivacional, uma alegria, uma satisfação muito grande. Sabe de quê? Abraçar o dom. A tarefa que realmente a gente veio desempenhar aqui na Terra. A gente, às vezes, né, Gisele, adia isso, deixa para depois. Tem um momento, às vezes, certo também, que Deus manda um recadinho para a gente. Olha, é agora. E assim aconteceu comigo. Na fase mais difícil de todo o processo, que é na pandemia, né? Na pandemia, eu acho que a gente tem que ficar firme com os trabalhos de incentivo aí para ninguém desanimar do seu sonho, porque a maioria das pessoas vão, às vezes, entregar ou deixar para depois ou adiar pela dificuldade que estão passando. Mas o objetivo desse trabalho é justamente, e também desse início, dessa minha possibilidade de realmente ter decidido abraçar o dom, é uma força e um incentivo mesmo às pessoas não desanimarem do seu sonho, não desanimar, porque com certeza vai ficar difícil neste momento, com certeza às vezes vai ter que reinventar, repensar as coisas, mas dá tudo certo. Regaçando as mangas, buscando traçar novas estratégias, buscando ajuda, buscando uma maneira, a gente consegue vencer e consegue defender o nosso propósito de vida. E é para isso que a gente veio aqui na Terra. Então tá aí a Gisele, vou passar para a Gisele agora, gente, fazer a apresentação dela aí para a gente. E começar aí falando um pouquinho da sua história, de como começou, como que foi a luta, como mãe, né, como marianense. Conta um pouquinho para a gente aí, como profissional, como que começou tudo isso? Boa noite, gente. Como a Sandra já falou, meu nome é Gisele Rocha, né? Sou marianense, gaveteira de alma, coração, de quantas vidas necessárias forem.
Então, como dizem, né? O umbigo da gente é enterrado aqui, marianense, quando enterra o umbigo não sai mais. E é mais ou menos por aí a paixão, né? Então, sou empresária, advogada, mãe e esposa, né? Falar da gente, Sandra, eu acho muito complicado. Então, você vai direcionando isso aí, porque, assim, a responsabilidade é muito grande, né? E na minha história, eu casei muito cedo, né? Eu casei, eu formei curso técnico, contabilidade, num dia e casei no dia seguinte. Nossa, a Em- coragem aí já, ó, garra, coragem, determinação, e começa aí, ó. Contra tudo e contra todos, né? Porque era uma menina, né? 18 anos. Mas. E a cidade inteira, coitada, coitada, por que que ela tá fazendo isso tão cedo? Aí o povo já fala logo, ah, tá grávida. Né? Não, mas não tinha não, não tava grávida não, era uma decisão mesmo, já tinha 5 anos que a gente estava junto, quer dizer, era muito tempo. E ele morava em Macaé, no Rio, né? Então, é aquela coisa, né? Ou você casa ou você larga, porque não dá para continuar dessa forma, né? Então, casei muito cedo, fui mãe aos 20 e ficava sempre aquele sonho, né? Eu sabia que eu estaria disposta a viver dificuldades, desde que eu soubesse que eu estivesse fazendo o meu melhor. E aí começou a vir, né, aquela cobrança interna, eu quero estudar, porque eu sempre gostei muito de estudar. Mas também sempre tive muito medo de vestibular, sabe? Poucas pessoas sabem disso, mas eu sempre tive muito medo. E aí, quando eu voltei para Mariana, minha irmã me pediu para levá-la na faculdade para fazer o vestibular, lá em Lafayette. Aí eu falei, ah, gente, eu vou ter que levar, vou ficar sentada lá à toa, né? Vou fazer essa prova também. E aí eu me inscrevi, e assim, eu já tinha 20 e tantos anos, né? 25, 26 anos, e aquela garotada toda lá. E começaram a falar, e não, porque a prova é assim, que a prova é assada, e eu me sentindo um ET no meio daquilo ali. Falei, ai, gente, sem condição, vou fazer só para tirar o trauma. Eu nunca tinha feito. E aí acabou que eu passei, as pessoas que estavam até achando, me dando dicas, falando que eu não ia passar, não passaram e eu passei. E foi a minha realização de um sonho, assim, foi realmente um sonho. Que era tudo que eu queria na vida e eu achava que eu não ia conseguir, né? Então, assim, a faculdade veio como essa realização, de fato, já tinha as duas meninas, já as duas filhas, e todo dia pegava a estrada. Rafael, foram 5 anos de estrada, né? Mas com muito gosto, muito, muito gosto. Então, inclusive quando eu formei, e aí eu comecei a fazer estágio aqui, depois fui convidada para fazer estágio lá em Lafayette. Quando eu formei, eu entrei em depressão, porque eu não queria sair da faculdade, eu queria continuar, né? Mas aí a vida profissional vai te engolindo, graças a Deus, vai te levando. Eu fui rápido, fui sendo direcionada no mercado, né? E logo que eu formei, eu recebi o convite para ir para a Defensoria Pública, que na verdade é assistência judiciária aqui em Mariana. Então, assim, foi tudo muito rápido, de certa forma, que eu consegui uma colocação e trabalhar com tudo que eu queria, que era realmente o direito, a realização desse sonho, né? E as meninas ali, pequenininhas, viram acompanhar isso tudo, né? Então, assim, foi uma luta, mas foi a realização de um sonho. E aí a gente está aí, né? Hoje as filhas uma já quase formando e a outra quase entrando na faculdade, né? É uma história assim. Eu falei que eu fiz tudo ao contrário, né? Normalmente a gente estuda e casa, né? Não, eu casei, tive filho
E depois que estava tudo ali já estruturado, é que eu me senti à vontade ou liberta, ou é que eu senti segurança de poder fazer a faculdade. E eu acho que foi muito interessante porque eu falo que a faculdade de Direito em específico, se você fizer muito novo, você não tem muita maldade das coisas, né? Vivência de mundo. E o fato de eu já ser mais velha me deu uma experiência, uma base muito boa, que eu percebi que os jovens que estavam ali não conseguiam assimilar dessa forma. Então eu penso que assim, por mais que tenha demorado, foi demorado além do normal, né? Foi o momento certo, a hora certa que tinha que acontecer para que tudo se encaminhasse. É isso, Sandra. Com certeza, e na verdade também, Gisele, tem um momento assim para as coisas acontecer para a gente, né? Eu acredito muito nisso. Tem um momento certo que Deus vai direcionar e um momento que a gente vai conseguir abraçar. O momento que a gente vai conseguir abraçar é realmente o momento que a gente vai ter que estar pronto para isso, maduro para isso. Sim. Então, deu certo, hoje está aí um sucesso na profissão, justamente porque é um momento que você destinou a abraçar a causa, do aprender, do abraçar essa profissão, que era a profissão que você realmente definiu que gostaria, que era essa mesmo realmente a profissão que era para você, estava claro, o momento ficou transparente isso tudo para você. Então, deu tudo certo. Isso aí também é um ponto muito importante e eu acho que firma realmente o compromisso da gente realmente não fraquejar, às vezes, no caminho ou não desistir. É, é, Justamente é, é não ter interessante. certeza absoluta. É interessante que eu falo que assim, tem profissão que a gente não escolhe, a gente nasce com ela, né? Ela faz parte da gente. E no meu caso, sempre foi assim, eu sempre soube, eu nunca tive dúvida do que eu queria, eu só não encontrava coragem. Eu falo que é coragem mesmo, porque eu tinha terror à prova, né? Então, quando, de repente, depois já de duas filhas, com a empresa aberta, um dia eu dirigia já desde os 14 anos. Naquela época a gente podia fazer essas coisas, né? Dirigir, pilotar moto, não tinha lá É, grandes problemas. E eu nunca tinha tido até então coragem também de tirar carteira. Aí eu me lembro até hoje de um dia que eu acordei, 7 horas da manhã, levantei, e o Luciano falou: "Você tá indo aonde?" Eu falei: "Eu tô indo atrás da minha carteira e eu vou trazer." "Como assim agora? Essa hora já tô indo." E um mês depois eu tava com a carteira de motorista na mão. aí, tá vendo? Então, assim, faltava esse sentimento de empoderamento. Eu falo que é empoderamento, porque foi o dia que eu levantei, eu decidi que eu ia para a faculdade, que eu ia tirar minha carteira, e em um mês eu estava dentro da faculdade com a carteira na mão, sabe? Então, eu acho que é um momento na vida da gente que você fala: olha, tá na hora, é agora, vai ou racha, porque tem que acontecer. E foi realmente assim que aconteceu. E a faculdade, o direito me envolveu de tal forma que eu praticamente deixei a loja de lado e passei a viver direito, né? Fazia estágio. Então, eu saía de Mariana 11 horas da manhã, pegava o estágio em Lafayette às 13, às 19 ia para aula e chegava em casa às vezes meia-noite, 1 hora da manhã. Feliz da vida. Feliz da vida. Então, assim, era o momento, né? Eu sabia que as minhas filhas estavam com o pai, que sempre foi, eu falo que é muito, às vezes, muito mais mãe do que eu, porque ele realmente ele gosta de cuidar, de estar junto. E então eu sabia que elas estavam bem. E era gostoso de sentir.
o orgulho nos olhos delas. Porque eu achava, ai, gente, vou ficar longe, vou deixar de cuidar, vou estar ausente. Mas o orgulho que elas sentiam do que eu estava fazendo era muito maior do que a ausência que eventualmente sentissem, sabe? Então, assim, aquilo me deu muita força. Realmente perceber que eu estava sendo para elas um orgulho, um incentivo, me deu muito gás para continuar na luta e perceber que aquele era o caminho de fato, né? Com certeza. E aí, você sinalizou aí um ponto muito importante, que é o apoio e a ajuda. Eu gosto sempre de reforçar isso, Gisele, né? Que é muito importante a gente, no final, quando a gente concluiu, chegou ao sucesso e está ali, às vezes, com o diploma na mão, naquela trajetória, aquele caminho, a gente consegue percorrer e realmente concluir, sempre somando a todo tipo de ajuda que a gente pode receber durante aquela trajetória, que são muitas, milhares. É colegas, é esposo, é pai, é mãe, é os filhos e por aí vai. E aí a maior alegria da gente, satisfação em concluir, é justamente na hora que a gente confirma isso. Nossa, foi muito bacana e realmente eu tive uma ajuda muito grande da contribuição da família. E que se, às vezes, é triste a gente pensar isso, mas tem muitas pessoas que realmente desistem do sonho, desistem às vezes de realmente abraçar o dom, realmente às vezes estudar mais, né? Ou se desenvolver mais, desiste porque ele chega numa certa etapa que ele vê que realmente precisa de ajuda e às vezes ele não consegue apoio, ele não consegue ajuda vamos dizer assim, da parte que mais está próximo dele ali, que realmente teria que ser o suporte, realmente não, a pessoa não vai conseguir, né, encontrar. Então, tem muita gente que desanima nessa parte aí. Fala um pouquinho aí, reforçando o apoio, a ajuda, a contribuição da família no processo da realização de um sonho. Então, lá em casa a gente é muito clã, sabe? Tem um amigo nosso, até do pedal, não vou falar o nome, não. Ele fala que lá em casa a gente é meio bicho de monte, sabe? Onde está um, tá todo mundo embolado. E quando eu falo lá em casa, eu tô falando da família que eu formei, né? A família que os meus pais formaram, né? Com meus irmãos, eu falo que é uma família base, mas tem hoje a família que eu criei, né? Que nós criamos e formamos, que é a família clã. E nós somos bicho de monte mesmo. Então, assim, o Luciano nunca mediu esforços, sabe? Eu falo que ninguém é perfeito, não, mas com relação a esforço, a apoio, ele nunca mediu esforço. E se não, ele não fosse assim, eu não teria conseguido, porque eu fiquei 5 anos fora de casa. E ele estava lá, ele, com as meninas, né? A Alana tinha 2 anos, a Gabriela tinha acho que 7, era mais ou menos isso aí, sabe? Então, assim, o apoio foi primordial. E às vezes chegava um ponto, eu lembro de uma vez eu furei um pneu na estrada, não sabia trocar pneu, porque eu ia bater o volante, todo dia. E aí eu tava lá em Saramém, eu liguei e falei, ó, furou o pneu. Ele pegou o carro daqui, foi lá, trocou o pneu e voltou. Então, assim, e vai, que tá na hora, você vai perder aula, você vai perder. Então, assim, sempre foi muito apoio, né? A gente vai fazer quase 30 anos junto, né? E sempre foi. De casados são 24 e sempre foi assim, um pelo outro, graças a Deus. Eu falo que as vizinhas aqui da avenida, que aqui a gente foi criado, então conhece todo mundo. Eu lembro da dona Lívia até falando, nossa, eu admiro muito vocês dois, porque assim,
Deus me perdoe, mas todo mundo achava que não ia dar certo. Vocês eram muito novos. E a gente fica tão feliz de ver hoje que vocês sobreviveram a todos, inclusive, principalmente aqueles que tanto criticaram e até chegaram a torcer contra, né? E eu falo, olha, claro, teve muita luta, muito esforço, sabe? Quando nós casamos, que eu fui morar lá, nosso carro era bicicleta barra forte. E lá é cidade grande. E a gente ia trabalhar, eu sentada no quadro, e um calor de 40 graus na cabeça, e sempre lutando muito, né? E então, assim, se não fosse o apoio da gente um com o outro, e até e o orgulho das meninas em presenciarem isso, realmente acho que seria difícil. E assim eu continuo até hoje, sabe, Sandra? Eu estou sempre envolvida num projeto novo, né? Seja profissional, seja, né, de ciclismo, mas eu estou sempre envolvida. Quando eu não estou, eles se preocupam, mas você está triste. O que está acontecendo? Você não é assim. Eu sou muito workaholic, eu sou doente com o trabalho. Né? Então, teve uma época da minha vida que eu era internada pelo menos a cada 6 meses. E eu tenho quase certeza que você foi uma das enfermeiras que cuidou de mim. É mesmo? Porque eu lembro do seu sorriso. E aí, quando você entrou no quarto, você falou assim: por que você está internada? Eu falei: não sei. Como assim? Você tá aqui e não sabe por quê? Eu falei: a Beth mandou eu vir pra cá porque falou que tô precisando de soro e de dormir. Porque eu não dormia, eu só trabalhava. E já estava desidratada. Então, a Beth falava: você não vai parar? Você não vai parar? Eu chegava, às vezes, já no consultório dela desmaiando com desidratação. Se você não vai parar, pode vir para o hospital agora. Ela me internava 2 dias, eu me hidratava para voltar para a. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu sou bem mais relax com essas coisas, porque eu era muito possessiva. Ninguém podia fazer nada para mim, tinha que ser eu, né? E o trabalho sempre muito pesado, né? Que a assistência judiciária, a gente lida com as pessoas mais vulneráveis, né? Do nosso município, com as questões mais complicadas que a gente imagina, que a gente nem imagina que tem no nosso município. E eu sempre me envolvi muito na dor, né, das pessoas ali. E às vezes eu chegava em casa assim, acabada, porque a minha energia tinha ficado lá, mas o sentimento de prazer, de ter feito alguma coisa para ajudar, é que dava vontade de continuar. E aí depois ainda fui para o CREAS, eu não sei se você conhece, né? O CREAS é o centro de referência, né? Às mulheres em situação de risco. Mulheres e idosos em situação de risco. E aí, Sandra, foi. Ai, meu olho já encheu d'água. Porque, assim, coisas que eu presenciei, que a gente escuta falar, mas que a gente não acredita que existe tão próximo da gente. É realmente tão próximo, sabe? A situação de as violências, os abusos. Nossa, e Não é fácil, né? mas eu sentia muito bem de estar ali e estar fazendo tudo aquilo com muita paixão, sentindo a dor das pessoas e tendo a oportunidade de fazer alguma coisa, por mais que seja mínimo, mas eu tinha uma possibilidade de pelo menos dar um amparo, um afago em pessoas tão sofridas. Eu acho que isso me ajudou muito como ser humano, sabe? A vivenciar as dificuldades que a gente. Nós somos felizardos, né, Sandra? Nós temos tudo. A verdade é essa, né? A gente reclama muitas vezes, mas nós temos tudo. A gente não vive nada de tão grave para blasfemar tanto. Então, quando a gente vê essas realidades, você passa a valorizar muita coisa que antes você simplesmente deixava,
passar, né? Então foram experiências assim que me acrescentaram muito. E eu sou muito grata por essas oportunidades todas. Com certeza. Então tem a fase da Gisele que cuidava do outro, esquecia dela. E nós vamos chegar na Gisele que aprendeu a cuidar de si mesma, gente. É, Tem isso tudo na trajetória da gente, né, Gisele? Qualquer é. pessoa tem uma fase da vida que a gente acha bacana, acha incrível ser aquele campeão em ajudar. Ajuda um, ajuda outro, ajuda o processo, ajuda o desenvolvimento de todo mundo, mas esquece de si mesmo. E Sim. aí vai ficando para depois, e aí sabe o que bate na porta? Tum, 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 Doença. nossa parte física. Isso, Aí vem. pedindo ajuda. Quando ele dá um sinalzinho de dor, apresenta que a gente mostra algum sintoma, é o corpo dizendo para a gente: Oi, eu preciso de ajuda. Atenção para isso. É, Quase e que o meu você. gritou muito. O meu gritou muito, muito, até eu ceder. E não cedi pelo corpo, ainda assim eu cedi pela mente, né? Porque eu sempre odiei academia. Apesar de antes da faculdade eu fazia 2 horas por dia, então eu me cuidava, mas aquilo não me atraía, não me agradava. E depois parei de tudo por causa de faculdade e tal. E aí, quando foi em 2015, que a Gabriela, que é a minha filha mais velha, resolveu fazer um intercâmbio, né? E ir embora de casa aos 17 anos, para morar fora. Ia ficar um ano fora. E aí eu entrei em desespero. Porque a gente cria filho para o mundo e acha que está preparado, mas não está. Aí eu entrei numa depressão, num desespero que eu não sabia como que eu ia sair daquilo. E aí tava surgindo o Bike Girls. E aí veio aquela febre, e aí as meninas começaram. Tinha uma turma, Micheline, né, que trabalhava até no fórum. Vamos pra lá, vamos pra lá. E eu desconsolada, desconsolada. Até o promotor chegou pra mim e falou uma vez: que é isso? Por que você tá assim? Você tá irreconhecível. Nem se arrumando você tá mais. Aí eu fiquei com vergonha, sabe? Mas assim, eu tinha essa liberdade para ele falar isso, mas ao mesmo tempo foi um choque, porque eu não achava que isso estava tão nítido, né? E aí eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu cedi, falei, aí eu fui, comprei, sem nada, comprei bicicleta, capacete, sem saber o que que era aquilo, nunca tinha andado numa bicicleta de marcha na minha vida. Nunca. E aí a gente começou, né? Eu conheci aquela galera, aquela mulherada fazendo ciclismo noturno, né? Na cidade, e tocando Isso. buzina, e aquela bagunça, e aquilo foi me envolvendo, mas o envolvimento, como eu te disse, foi no psíquico. E aí eu comecei a sentir cada vez mais necessidade daquilo, porque eu percebia que quando eu deixava minha mente livre, que eu ria, que eu jogava a conversa fora, que eu nunca admiti, sabe, para mim ficar, sabe, de muita amizade, de papo, sempre fui muito linha reta assim. E aquilo começou a me fazer muito bem, né? E estamos aí até hoje, né? Então, assim, o físico, o relaxamento físico, o progresso físico, ele veio de tabela, porque para mim o principal realmente foi o descanso psicológico, porque foi para mim, naquele momento, foi uma válvula de escape, um incentivo que eu não encontraria em nenhum outro esporte, em nenhum outro lugar, né? Não precisou mais de internar no hospital. Não, nunca mais. Não. Por essa razão, não.
Não precisa mais usar o hospital como spa. O Né? organismo mostra, né, Gisele, imediatamente o retorno positivo que ele tem com aquela ajuda que a gente está prestando através de abraçar o cuidado, uma alimentação saudável que a gente melhora, uma atividade física que torna rotina em nossas vidas, o cuidado mesmo, se enxergar com uma autoestima melhor, se enxergar como pessoa mais amiga, pessoa que realmente pode estar ali para ajudar, para contribuir, para ser exemplo. Isso tudo traz uma alegria, uma satisfação muito grande e os benefícios vêm tanto psicológicos como físico também. A gente passa a não ter mais N, X, Y problemas, né, que são eliminados com o É, que a gente consegue de evolução através disso. e eu não admitia, sabe, Sandra? Eu saía e ficava, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Eu podia estar trabalhando, ou eu podia estar em casa com minhas filhas. Isso é um tempo perdido. E aí eu comecei a entender que não era um tempo perdido, era um tempo para mim que eu precisava daquele tempo para que quando eu estivesse em casa ou no trabalho eu pudesse usufruir dele com mais intensidade ou estar ali mais inteira, porque a minha mente estava descansada e o corpo estava cansado, mas um cansaço gostoso, um cansaço físico, né? Então, quando eu comecei a pedalar, era corticoide para respirar, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio, sabe? Porque a pilha do trabalho, a gente lida, eu falo que a gente escuta a problemática da humanidade o dia inteiro, mas a gente não tem ninguém para falar da gente para descarregar. Então, assim, era um peso muito grande. E aí, depois que veio o ciclismo, o incentivo era tanto, eu tive tanto, mas tanto incentivo, tanta crítica também, foram muitas críticas. Nossa, foram muitas críticas, inclusive com relação à competição. Na época, nós não participávamos, né? Era mais para os homens. E aí eu ouvi muita bobagem, muita bobagem. Nossa, quem que ela pensa que ela é? Ela não aguenta nada. E eu nunca gostei de competir de fato, você sabe. Eu gosto de participar, de curtir o ambiente, de curtir aquela atmosfera, né? E aí, graças a Deus, depois disso, hoje a gente vê uma participação muito maior, um envolvimento muito maior, né? Eu acho que, apesar de tudo, valeu a pena. Isso, com certeza. Consolidou um grupo bacana, né, Mariana Bikers? Ficou aí, ó, Tá fazendo ali, história. tá ali. Né, a gente, foi um projeto muito legal esse também, porque o Bike Girls, por mais ter sido muito bom, ele logo começou a murchar, né? Não sei, foi murchando. E aí a gente sentia muita necessidade de ter companhia, principalmente a masculina, porque a gente tinha muito medo, né? Tanto de perigo normal quanto de furar um pneu e a gente não sabia o que fazer com aquilo, né? Então, tava sempre, sempre correndo atrás. Falei, gente, vamos. E aí as meninas, a Kelly falou, não, eu quero, o grupo tem que estampar o nome da cidade. A gente quer levar o nome da cidade. Aí a outra deu uma outra ideia. Então vamos montar esse grupo e ver o que que dá. E aí a gente foi juntando todo mundo que a gente conhece e que apoia, um foi indicando o outro, e hoje um grupo só não cabe, né? No principal tem 250 e tem o reserva, né? Com mais 100 pessoas esperando vaga. Tá, mas não é todo mundo que pedala. Tá, mas não vou ser eu que vou escolher quem vai sair ou entrar. Se tá lá, se tá vendo, é porque tá recebendo algum incentivo de alguma forma, né? Porque ninguém fica num grupo de WhatsApp se não tem interesse nele, com tanta mensagem, ninguém dá conta. Então, se não te interessa o assunto, você sai. Se estão lá, é porque algum incentivo está sendo repassado, eu tenho certeza disso. Muita gente para durante muito tempo, depois volta. Então, acho que o incentivo tem que continuar.
se o grupo serve para incentivar, não vai ser a gente que vai cortar esse incentivo, né? Com certeza. Então, o Mariana Bikes, espero que ele permaneça, que ele continue, porque realmente são pessoas espetaculares e a paixão pela cidade, ele leva o nome da cidade, então onde a gente chega, está estampado ali de onde a gente veio e para o que veio, né? Acho legal. As meninas estão fazendo maior torcida aí, a Claudinha, a Vera, a, a Patrícia, tem uma turminha boa aí, ó, falando a respeito dessa brutalidade toda que foi desenvolvida através do Mariana Bikers. É uma luta, às vezes, né? Já me chamaram de ditadora lá, porque né? Não pode publicar muita coisa, não pode. Não, gente, o assunto é só sobre bike, mas é porque assim, é difícil, né, Sandra? São 250 pessoas. Se todo mundo resolver dar bom dia todo dia, são 250 bom dia. É, com Se todo mundo certeza. resolver dar uma mensagenzinha, são 250. Então, assim, se a gente não mantiver o foco, o grupo mixa. Ele vai É, passando. Né? E muita gente permanece ali porque sabe que o assunto ali é efetivamente aquele. Infelizmente, com a pandemia, a gente não consegue ficar fazendo muito convite, isso dói, estão me cobrando muito, né? Mas não dá agora, no momento, para fazer convite. Então a gente vai pedalar, chama dois, três, e às vezes até acaba coincidentemente juntando mais pessoas, mas a responsabilidade de montar um convite e fazer essa aglomeração nesse momento é complicado. Então, a gente vai levando, esperando que isso passe logo para a gente poder voltar com aquelas listas, aqueles passeios, aquelas 20, 30 pessoas e todo mundo rindo, brincando, se divertindo e de quebra ajudando aí no metabolismo, na evolução física de fato, né? isso mesmo, com certeza. Ô, Gisele, fala pra gente aí, nessa trajetória, nessa história linda, o que mais te emocionou nesse processo todo aí? O que que ficou assim como registrado como valor mesmo para você em, em crescimento aí, tanto a área profissional ou pessoal? O que que valeu mais para você na sua trajetória toda de vida? Nossa, Sandra, que pergunta ampla e difícil. Foram tantas coisas e são tantas paixões e assim, eu tenho valores muito definidos e muito definitivos assim para mim. São coisas que eu valorizo, né? Que é a questão da ética, de não aceitar, não admitir mentira, são coisas que eu realmente valorizo caráter bem definido. Eu prefiro lidar com pessoas que falem de cara do que ficar nhenhenhê, mimimi, não é comigo, né? E às vezes a gente. Agora, o que foi mais emocionante nisso tudo, é... eu falo que eu não imaginava hoje, na idade que eu tô, tem uns gracistas aí no pedal que ainda me chamam de vovó do pedal, acho muita graça, viu, gente? Adoro. Mas assim, na idade que eu tô já, com tanto tempo de casada, com as filhas já criadas, graças a Deus, então assim, a base, o que eu podia fazer, eu sei que eu fiz o meu melhor, não fui perfeita, mas dentro do meu limite eu sei que eu fiz o melhor. E o que me dá mais força é saber que cada luta que eu resolvo entrar, para elas é um motivo de orgulho e isso é o que me faz. Ah lá, já tem um gracista ali. Quantos anos? 65, olha lá. Tudo bem, Erivelto, você já sabe. Mas, assim, é emocionante saber que na idade que eu tô, por mais que tá tudo bem, tá todo mundo criado, a base foi dada, o que dependeu de mim foi feito, agora é com elas, né? Com o que aprenderam ou deixaram de aprender. E ainda, qual foi a maior emoção na sua vida? Qual foi a maior conquista? Tirando a questão de família,
foi a minha formatura. A minha formatura, para mim, é um marco na minha vida. O antes, a Gisele depois, a Gisele que achava que ia ter uma vidinha, não vou falar medíocre, mas uma vidinha simples, abandonando o que ela sempre sonhou em ser, e aquela que resolveu que dava conta, que faria e que conseguiu fazer. E queria muito mais, mas, como eu disse, eu resolvi atropelar as coisas, casar primeiro, né? Então, muitas coisas, você é mãe, você sabe, a gente acaba deixando para depois, porque é a vez delas. Então, agora o sonho que fica é que elas consigam, né, a independência delas, realizar os sonhos delas, porque a gente fez o que podia fazer, né? Eu falo que a maior herança que a gente deixa é educação. E disso eu nunca abri mão, da melhor educação que eu pudesse dar, dos melhores exemplos. Quando eram pequenas, mais novas, eu fazia questão de, todo sábado, a gente fazia uma visita. O asilo, no outro sábado, casa de passagem, num outro, a clínica de recuperação de dependentes químicos. Nós chegamos aí a várias clínicas e uma vez uma pessoa falou: nossa, você é louca, por que você fica mostrando isso para suas filhas? Porque esse é o mundo. É o mundo que a gente vive. Eu não posso criar minhas filhas dentro de uma bolha. Elas têm que saber que existem pessoas que necessitam e que infelizmente não têm. Então são crianças sem pais, seja lá por que motivo for, são idosos sem família, seja lá por que motivo for, e são aqueles que infelizmente em algum momento escolheram o caminho errado e mergulharam aí num mundo de dependência química, e que a gente não pode julgar, a gente tem que ajudar o tanto que puder. Então, assim, eu tive essa preocupação de mostrar para elas, sim, o mundo como ele é. E eu acho que tem que ser feito dessa forma. A gente não pode mostrar para os filhos da gente só o mundo cor-de-rosa, porque a gente quer para eles um mundo cor-de-rosa. A vida é feita cheia de obstáculos e a gente tem que mostrar que existem várias saídas, vários caminhos, e nem sempre o mais fácil é o interessante. Às vezes as fugas nos levam para lugares piores do que a luta, né? A luta é necessária. E essa história, na verdade, de primeiro construir a família, depois estudar, se fizer uma pesquisa, não sei, não tenho conhecimento a respeito dessa pesquisa, mas se fizer uma pesquisa aí, com certeza, a maioria, não sei dizer só no Brasil, mas deve ser no mundo inteiro, percorreu essa trajetória mesmo aí. Então, Eu acho que essa evolução é até melhor, não? Pelo amadurecimento. Eu acho que, mas isso é da nossa geração. A nossa geração, ela era uma geração diferente dessa de agora. A gente tinha sonhos diferentes, objetivos diferentes. Essa nova geração de agora, eles têm um mundo muito mais amplo, né? Então, eles viajam muito, eles estudam línguas e escolas, têm muitas oportunidades de estudo e de conhecimento. Na nossa época, não. Nossa época, a gente não tinha. Quando que a gente ia ficar sonhando em viajar para a Europa? Eu não lembro de ter esse sonho na minha adolescência, sabe? De viajar mundo afora. Não fazia parte da nossa realidade. A gente tinha um mundo mais restrito, né? Eu falo que tomar refrigerante era só dia de domingo, o almoço de domingo era o frango com a maionese, não era assim? Hoje em dia é tudo muito disponível, tudo muito mais fácil e acessível. E daí que eu tive essa preocupação de, diante a essas facilidades, não deixar que essas facilidades tirassem delas a realidade de mundo real, sabe? Se eu conseguir passar tudo, eu não sei.
mas eu tentei passar de tudo um pouco, e só que agora depende delas, né? Eu falo que chega um momento que a gente deu a base, a gente construiu ali aquela base, agora o tanto que essa raiz absorveu já não é com a gente. Aí fica, aí é onde a gente começa a rezar, né? Para que tenha dado certo, para que tenha tudo sido absorvido, porque o exemplo foi dado, o mundo foi mostrado, e aí depende deles, né? E é difícil, não é fácil. Nunca, nunca é fácil. A gente, quando tá criança, a gente fala, ai, tô doido pra mim crescer. Aí quando cresce, Isso, fala, ai meu Deus, era tão bom quando era pequeno. é Então, mesmo. não acaba. Ser mãe é uma responsabilidade para a vida inteira, porque a preocupação é eterna, né? É isso aí. E aí Aí, eu vi, eu não vou conseguir, eu não consigo ler falando com você, mas eu vi que acho que o Dr. Paulo, eu vi fiz uma pergunta. ele Vou colocar passou que aqui. Voltei aqui, ó. Ele disse assim, Gisele, você está sendo exemplo de mulher. Quanto você diria que já avançamos em termos de direito das mulheres? E quanto ainda precisamos avançar? acho que ele até repetiu aí agora. Então, eu acho que hoje a gente vive um momento de virou moda. Virou moda agora falar da valorização da mulher, porque é o politicamente correto. Mas na prática em si, a gente ainda tem muito para chegar. Eu falo que, assim, eu não sou feminista e não gosto de feminismo. Eu acho que maioria dos ismos, tudo que é muito ismo acaba sendo radical. E eu acho que a gente sempre tem que procurar um meio termo. Então, tem coisas que não tem nada a ver com evolução, ou que não é necessário para uma evolução, e tem outras que são obrigação que se tornem reais, né? E hoje, assim, a gente tem várias leis aí que defendem a mulher, que né, na própria política está se valorizando, né? Fazendo com que as mulheres sejam mais representadas. Mas a gente vê que no real, Sandra, ainda não é isso, sabe? No real, a gente ainda está lidando, eu falo que é meio que um sistema de cotas. Vamos colocar, tá precisando... Gente, tem muito homem, coloca umas mulheres aí no meio para não pegar mal, É, tá? Para não pegar mal. Mas ainda não é com naturalidade que isso acontece. E a gente vê nos bancos de universidade, está lotado de mulher. Mas quando você chega no mercado de trabalho, você não consegue. Aí o homem ainda domina e além de tudo, com salários maiores, né? O respeito é maior, os salários são maiores. Então a gente percebe que a gente ainda tem uma caminhada muito longa, mas que não é no peito também não, sabe? A gente meio que o tempo todo tem que estar provando o valor da gente. E a gente sofre muitos preconceitos. Eu falo que sofre, sim. E eu mesma na profissão, quando eu comecei, era basicamente homens, né? Tinham poucas mulheres na profissão e principalmente que lidava com o criminal. Na época, 90% da cadeia pública era cliente meu. E eu lembro de uma vez que eu estava esperando, eu falo muito isso, porque isso realmente me marcou. Para mim foi uma ofensa muito grande. Eu esperando um juiz para poder conversar com ele, chegou um colega e sentou do lado. Você está esperando o quê? Você vai falar com o juiz? Vou. Ah, isso não gosto de atender. Eu falei, mas né, prerrogativa, eu vou falar com ele. Ah, mas ele vai atender, você é mulher, ele vai atender. Sandra, eu me senti tão ofendida, tão atacada naquele momento que eu não consegui dar resposta na hora, sabe? Porque assim,
ele estava falando aquilo como se ele estivesse me fazendo um elogio. E eu não queria ser atendida porque eu era mulher, eu queria ser atendida porque eu era uma profissional que estava ali exercendo o meu direito e obrigação. Então, assim, a gente vê a todo momento, sabe? Nossa, são coisas assim, Sandra, eu ouvi tanto, tá trabalhando no gabinete do juiz, deve ser amante do juiz. Tá trabalhando, deve ser amante do sei quê. Por que isso, sabe? É competência, gente. Em algum momento você provou alguma coisa, você não tem que ser amante de ninguém para chegar em lugar nenhum, não. Sabe? E a gente sofre isso o tempo todo. Isso sabe, o tempo todo e a gente precisa realmente mudar isso e a mulher tem que realmente mostrar mais a cara com competência, sabe? Eu falo que agora está nessa onda aí da eleição, não, os 30% das vagas pro menor número, né? A gente fala que é 30% para a mulher, mas não é, 30% para a minoria. Hoje a gente já considera mulher porque a mulher é a minoria, mas se amanhã for o homem, vai ser 30% garantido para o homem. Nossa, isso seria uma evolução muito grande, né? Mas assim, mas isso está sendo tratado porque a lei está impondo isso. E o interessante é que não fosse necessária a imposição da lei, que isso fosse natural, sabe? A mulher não tem que entrar numa Câmara Legislativa, seja onde for, porque existe uma cota definida para ela. Nós todos somos iguais, nós todos temos que entrar pela competência e não pelo sexo, pela cor da pele, por nada disso, sabe? Eu acho que a gente ainda precisa chegar nisso e provar que a gente pode, e às vezes pode até muito mais, porque a mulher, quando ela trabalha fora, ela é mãe, ela é esposa, ela é administradora, ela é profissional, e a gente dá conta, de certa forma, de tudo. Claro que a gente conta com muita ajuda, mas a gente dá conta, né? E muitas vezes, Sandra, com muito mais competência do que o próprio homem, porque a gente trabalha com garra, com vontade, sabe? Com orgulho, não desvalorizando o homem de forma nenhuma, mas é porque realmente a gente tem mais, eu falo que a mulher tem mais senso, sabe, de cuidado, de minúcia com as coisas, que o homem, talvez por muita praticidade, não sei, não tem. Então, a gente tem muito para lutar, mas eu acho que é o caminho, e a gente tem que continuar e acreditar, né? Muito rica a informação. A história é linda, ainda com essa informação rica de empoderamento feminino no final. Ficou show. Agradeço de coração. Nós devemos ter uns 3 minutinhos. Aí eu vou agradecer. Passa rápido, né, Gisele? Rápido demais. Muito rápido, Sandra, muito rápido. E tem que me fazer calar, tá vendo? Que eu não paro de falar, né? E a gente demora para começar, mas quando esquenta, começa a falar muito. Mas a live é para isso mesmo. A contribuição é muito rica na história que vocês têm aí para contar, na maneira como tudo aconteceu, que é comum a qualquer pessoa. Então, isso é que gera realmente inspiração e força ao outro. Nossa, parece com a mim essa história. Nossa, comigo também aconteceu esse fato. Então, isso que vai encorajando as pessoas a realmente se resolvendo lá por dentro, né? Se dando o direito de ser melhores a cada momento. E é essa a contribuição mesmo através desse trabalho. Então, eu agradeço de coração este encontro. Depois a gente vai marcar outros com outros temas para a gente falar mais ligado à qualidade de vida, ao esporte. A Mariana Bikers lá no meu perfil, eu tenho o ciclista de quarentena, tem outro tema lá. Então a gente vai fazer outro encontro lá para falar do pedal e tudo. Legal. Mas eu já te agradeço, ó, de coração. Vai terminar aí. Eu que te agradeço, Sandra. Agradeço muito a oportunidade de falar e assim,
A gente acha que não tem nada para falar, e aí, quando você vê a hora passou e você tinha tanto para ainda compartilhar e falar, porque fica à vontade. Estou vendo aí, doutor Eliane.